Pessoal, eu vou fazer a revisão dos 3 padrões criacionais falados por outro, que foi o Factory Method, né? Depois eu vou falar do Builder e depois do Abstract Factory, são esses 3, tá? Vou aqui no meu Workspace, vou clicar no botão direito, New, Java Project, tá? Vou criar aqui, ó, revisão, padrões criacionais, né? Não estou falando de todos, porque, por exemplo, Singleton é um padrão criacional, né? E a gente já falou no mini teste anterior. Então, deixa eu começar pelo Builder, certo? Vou criar um pacotezinho aqui, ó, chamado com Daniel Bela, certo? Ponto design, ponto exemplo 1. Esse primeiro exemplo, pessoal, é o exemplo que comumente vocês vão utilizar, tá? No dia a dia e que é certo ainda, né? Mas o padrão Builder propõe a facilitar. Eu vou mostrar por que, do jeito que a gente faz atualmente, pode acarretar em problemas, tá? Que é o que vai fazer o Builder mostrar a sua necessidade. Tá? Eu vou criar o exemplo que eu nunca crio, da conta, tá? Aí, qual que é a ideia? Vou usar private inteligência. Então, eu fazer, acho que eu queria ter um atalho, não era? De conta, né? Private string titular, private tal. Aí eu gero os gets and setters, né? E gerei o construtor e depois os gets and setters, tá? Aí, aqui, ó. Tá? Até aí, ok? Gerei. Aí, esse aqui é bem simples, mas assim, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou criar uma classe chamada teste1. Qual é a dificuldade? Tá? Quando eu quero instanciar aqui a classe conta, né? New, né? Aí eu vou lá, conta, nova conta. Aqui, ó. A primeira coisa, quais são os parâmetros de nova conta? A ordem. Eu sei que a agência é conta, titular e saldos, mas você sabe a ordem do construtor? Não. Aí muitas vezes existem duas maneiras. O Eclipse, você vai ter que clicar aqui entre os parênteses aqui, ó, e dar um espaço. Aí, beleza. Só que isso pode assim, ó, sei lá, se a agência for 1, aí quando for 1, 2, 3, o cara pode fazer isso aqui, ó. Titular aqui, certo? Alex. 2 L's? Pronto. Região. O saldo tá pelo menos 10 mil. Aí tem que aqui. Pronto. O primeiro é o quê? A agência ou a conta? E aí? Era a agência. E aí o outro jogo era a conta. Tá vendo? Tipo assim, tá vendo que isso aí você pode se equivocar? A agência era 1, mas tá errado. Eu botei aqui de propósito. Né? Ok, aqui, ó. Vocês concordam que isso aí tende a vocês se equivocar? Com certeza vocês se equivocar. E outra coisa é que se amanhã aparecer outros 2 parâmetros, por exemplo, aqui, ó, o limite da conta, tá? E o gerente, qual é o gestor da sua conta, né? Não é isso? Aí o que é que você tem que fazer? Primeiro vai ter que gerar os get setters, né? Certo? Aí e posteriormente eu vou ter que fazer o quê? Gerar um construtor, né? Aí o que acontece? Se você não tem o gerente naquela hora, o que é que você faz? Ó, aí você passa o limite e o gerente, certo? Aí, se você não tem agora, agência, conta, titular, saldo, aí limite e gerente. Se eu não tenho, eu boto o quê? 0. E se eu não tenho gerente, eu boto o quê? Null, não é? Concorda? Isso é o primeiro problema. Se você passar no null, você tende a provocar um null point exception, muitas vezes, né? Aí você, Bela, tive uma ideia. Eu vou criar um construtor que tenha só agência, conta, titular e saldo, e outro que tenha agência, conta, titular e saldo e limite, e outro agência, conta, titular, saldo e titular, e outro combinando todos. Ou seja, criar várias variações. Isso é possível? É. Mas só pelo fato de vocês me ver falando aí, você vê que
são várias combinações possíveis. É ruim, né? É ruim mesmo, tá? Então, essa maneira, de novo, né? Não é que esteja errada, é que ela possibilita você fazer alguns equívocos, tá? Ficou claro? Eu quis dar essa explicação porque, assim, às vezes você, tipo, por que esse builder, né? Porque eu quero fazer, né? Aí, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou criar um outro pacote chamado exemplo 2, que ele representa a maneira aplicando o builder. Tá? Primeiro eu vou criar o pacote. Tá? Vou criar uma classe que eu nunca criei, a conta. Vou aqui, ó, de novo. Eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Para não precisar digitar tudo, certo? E aí, o que acontece? Vou deixar todos os parâmetros aqui, os get setters, vou apagar. Tá? Ok? Beleza? Pronto. Apaguei o construtor também. Certo? E aí, o builder, pessoal, ele se baseia muito... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pronto. Tá? Deixa eu abrir aqui o Fluent Interface do Martin Fowler. Tá? O Fluent Interface foi um conceito criado pelo Martin Fowler. Tá? Martin Fowler é um dos grandes criadores dos conceitos que a gente tem hoje no desenvolvimento de software, né? E criou livros como Refactoring, Extreme Program, tal, sei o que, muitos livros, XP, né, que é o XP. Ou seja, até padrões de arquitetura de software ele criou o livro. Tá? Ou seja, ele é um dos maiores referências vivos aqui, né, da computação. Tá? E aí o que acontece? A primeira coisa aqui é essa maneira que eu acho que a gente faria, né? Deixa eu dar uma explicada nela aqui, porque a primeira visão, eu ia falar at a first glance. Aí o que acontece? Aqui o que é order? Um pedido, concorda? E aí você está adicionando esse pedido a um cliente que existe. Por exemplo, a Thales. Beleza? Está dizendo assim, ó, Thales agora adicionou um pedido. E aí na sequência, o que é que você fez aqui, né? Você pegou, tá de laranja, você pegou e fez uma linha do pedido. É como se fosse um pedido, fosse uma nota fiscal lá, e você não pode pedir vários produtos, tipo, quero 10 cuscuz, quero 8 creme dental, né? Não é isso? Pronto, então. Aí aqui, ó, eita, isso aqui é uma linha de pedido. Isso aqui significa o quê? Ele está querendo um pedido com 6 o quê? 6 produtos chamado tal, tá? E adicionou tá vendo? O1, que é ordem pedido 1. Aí ele adicionou a linha 1. Aí na de baixo aqui, ele adicionou o quê? 5 HPK. E depois na linha 3, adicionou 3 o quê? LGV. Eu não sei que são essas siglas não, mas pelo menos o conceito a gente está entendendo, né? Aí, uma coisa que é importante vocês notarem, especificamente a linha 2, o que é que ela é? A linha 2. Eu acho que é pulável, assim, é opcional. É porque existe o optional, né, em inglês. Mas enfim, acho que deve ser nesse sentido mesmo, tá? É porque eu acho muito estranho numa lista de pedidos dizer assim, o feijão é opcional, sei lá, né? Não sei. Enfim. Aí a primeira coisa, assim, quando você aplica o conceito lá de Fluent Interface, tá? Aí a primeira coisa aqui, ó, se você der uma olhada, tá? Esse é o método, tá? Que corresponde àquele outro que eu mostrei. Né? Lembra que o outro você chamava customer, criava uma order e depois adicionava o customer? Pronto, não precisa mais. É só fazer customer.newOrder. Ou seja, você vai dar new order na mão? Não, você vai chamar um método chamado newOrder. Tá? Ok? Vamos voltar lá. Eu vou tentar fazer a mesma abordagem que tem aqui nesse livro, nesse artigo. Tá? Vou criar uma classe chamada test2 para ir mostrando assim, o que eu estou fazendo. Tá? Vou gerar um main aqui. E aí o que acontece? Primeira coisa, eu vou criar aqui new conta. Aqui, ó, conta. Pronto. Aí a primeira coisa é que ele permitiu você o quê? Criar uma conta desse jeito. Mas é desse jeito que a gente cria? Tá. Ok. Pronto, é como vocês viram, pessoal, isso aqui não é adequado, né? Ter essa instanciação.
Tá? A primeira coisa que eu vou fazer... a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. É pegar... Deixa eu só pausar novamente. Aí, então vamos lá. Eu vou pegar e vou... Para garantir que isso aqui aconteça, né? Isso aqui não é bom acontecer, né? Então, o que é que eu vou fazer? Por baixo ele tem um construtor vazio implícito, né? Não é isso? Não é isso? E aí, eu vou pegar e vou torná-lo o quê? Por quê? Porque aí eu garanto que nenhuma classe, a não ser a própria conta, consiga se instanciar. Tá vendo que tá dando pau? Aí o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar e vou fazer isso, ó. Vou vir um método chamado newConta, assim, ó. Public, static, conta, new. Tá vendo que ele retorna a conta? Aí eu não estou na própria classe conta, eu passo e retorno new conta. Por quê? Porque como eu estou dentro da mesma classe, e ela é private, o construtor, eu consigo instanciar a partir da própria classe. Ok? Pronto. Vocês vão ver que agora, ó, aqui desse jeito não dá. Ó, não dá certo. Ó, tá dando pau. Aí o que eu faço? Vou fazer isso aqui, ó. Conta, ponto, new, conta. Ó, tá vendo que ele começou a se parecer lá com o do Martin Fowler? Vendo? Eu criei um método chamado newConta. Aí o que é que ele fez lá? Ó? Ele pegou e criou o if, né? O if tal, não sei o que, né? Ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. Public void with agência. Esse if é como se fosse um set, tá? Entende? É como se ele pegasse e atualizasse. Aí eu vou passar o que aqui dentro? A agência, assim, ó. Ó, agência, aí faço is.agência igual a agência, assim, ó. Tá vendo? Entendeu? Aí eu faço o quê? Ponto, with, agência. Aí passo lá, agência 1. Pronto, vocês estão vendo que agora começou a dar um pau aqui, né? Por quê? Porque quando estava assim, ó, new conta, certo? Ele... Qual o retorno de new conta? Conta. Então, do lado esquerdo estava a variável conta, então estava certo. Mas o retorno de if agência é o quê? Oi? É void, eu botei void, tá? E aí, pelo ser void, teoricamente não tem que ter esse lado esquerdo, porque a variável não tem como receber void de um método, né? Concorda? Então, eu quero que ele retorne a conta. Eu quero que quando eu chamar o if agência, ele retorne a conta que for usada para poder chamar o if agência. Recapitulando. Se aqui de azul foi criado um objeto na memória, na identificação 1, 2, 3, certo? Eu quero que esse mesmo objeto 1, 2, 3 chame esse if agência, certo? E que esse mesmo objeto retorne para essa variável. Aí você, para quê? Porque como ele retorna, eu consigo fazer o if agência, ponto, if agência, dessa maneira aqui, assim, ó. O if, porque ele retorna o mesmo objeto, fica se retornando. Tá? Porque se você botasse void, você não tinha como pegar e fazer ponto if e dentro do ponto if chamar de novo. Por que isso está certo? Porque o if, nesse caso aí, ele retorna o próprio objeto. Entendeu? Como é que eu faço para retornar o próprio objeto, né? Eu vou lá, pego e faço assim, ó. Eu quero que ele retorne uma conta, a conta que chamou. Aí eu venho aqui, eu quero retornar a própria conta. Como é? Isso, assim, ó. Ele vai retornar a própria. Tá vendo que começou a dar certo? Pronto, o if agência, tá? Aí eu vou lá e vou fazer outros aqui, tá? O if conta, assim, ó. Tá? Certo? O if titular, tá? Assim? Vai, aqui. Assim? Ah, isso aqui? É porque ele fica no mesmo lugar, então não tem pra onde ir. Concorda? Aí... O dizer, né? Só que ele está dizendo assim, tipo, se quando você clica aqui, ele vai para lá. Mas se eu dizer, ele retorna o próprio objeto. Ou seja, o próprio objeto é tudo que está aí dentro, entendeu? Então, ele retorna o que tem nesse método. não, ele retorna o objeto todo. O objeto todo. Tipo, se você instanciou, na memória está 1, 2, 3. Aí você chamou o if. Ele retorna o próprio objeto que foi usado para chamar o método if. Repetindo. Você vai retornar o próprio objeto que foi usado para poder chamar o if. Tá?
Por isso que você consegue cascatear a chamada, assim, um UEF chamar outro UEF, assim, ó. UEF agência, tá vendo? Para eu chamar o UEF conta, eu não tenho que ter um objeto conta, mas o retorno aqui do UEF agência não é conta, então eu consigo, ó. Pronto, UEF conta. Aí eu vou dar 1, 2, 3. Tá vendo que ficou assim? Dessa maneira é ok. Só que a gente, quando utiliza Builder, a gente segue o conceito lá do Fluent Interface, a gente faz assim, ó, para ficar bonitão, ó, né? Assim, ó. Fica lindo. Chega a dar vontade de chorar. Vocês notam que eu criei a agência e a conta, né? Teve algum... Vocês acham que tinha a possibilidade de eu errar o número da agência e o número da conta? Não, porque ele está UEF agência, UEF conta, você já sabe. No outro exemplo, no teste 1, você tinha que decorar a ordem do construtor. E nas coisas que você não tinha, tem que passar nulo. Aqui, se eu não tenho um titular, eu faço o quê? É só me chamar o UEF titular. Acabou. Entendeu? Ah, mas depois eu estou fazendo o código aqui, ó. Estou seguindo o código aqui, ó. Seguindo o código lá. Código fonte. Tá? Aí depois, o que, é que ele vai fazer aqui, ó? Nova conta. Aí eu achar o titular. Pronto. Aí faz o quê? Ponto. UEF titular. Entendeu? Ou seja, qual é o objetivo do Builder, né? Ele está querendo que você consiga criar objetos complexos, objetos grandes, com muitos parâmetros, só que você não é obrigado a criar de uma vez, como está aqui no teste 1, você é obrigado a passar tudo. Ou se não, criar várias variações de construtor. Você consegue construir na maneira que o quê? Você quiser. Eita, só tem uma agência. Pronto, beleza? Aqui, ó. E depois eu tenho agência, aí depois que eu achei o número da conta, eu vou titular. Ok, ó. UEF, conta. Tá vendo? Pode ver que são em momentos distintos, né? Ou seja, eu só passo os valores que eu tiver. Se eu não tiver, eu chamo o UEF? Não. Tá? Você concorda que dessa maneira é bem fácil? Né? Aqui eu estou mostrando um exemplo, um exemplo relativamente simples, né? Mas aplicável. Né? Mas aqui está um outro exemplo, né? Que agora vocês entendem como é que é, né? Esse new order aqui, ó, ele vai lá e retorna uma nova ordem, uma instancia, né? E esse UEF, por baixo, ele vai fazer essas duas linhas aqui, ó. Por baixo ele vai chamar isso, tá vendo? Essas duas linhas, tá vendo? Aí, basicamente é isso. Aí, só lembrando que o Rest Assured, por exemplo, é um excelente exemplo da utilização do Fluent Interface, né? Tá vendo? Aqui, ó. Tá. Aí, outro aqui, que o Thiago falou, foi o Apache Camel, né? O Apache Camel, eu até olhei aqui, achei interessante. Ó. Olha como é que é. Ó. Vai criar uma rota, ó. From, aí o endereço, filter, xpath.to. Tá vendo que ele tá numa chamada bem, cascateando a outra? Aqui, ó. Tá vendo? Isso aí já é utilizando o aqui, ó. Tá vendo? Entenderam a ideia? Aí assim, vocês conseguem ler de uma maneira bacana? Assim? Sim, né? Fica muito legal, né? Aí, mas só a última vez que eu vou falar a mesma coisa. Não é que o outro esteja errado, né? Só que esse é mais fácil de você manter, você utilizar, né? É menos suscetível a erros, tá? Tô dizendo que o outro tá errado, não. Beleza? Vocês têm alguma dúvida com relação ao Builder? Que queira compartilhar? Não? Pronto. Agora eu vou falar do padrão Abstract Factory. Tá? Vamos lá. Quando você utiliza lá o Abstract Factory, pessoal, quando você utiliza o Factory Method, né? Ele é bem simples, né? O Factory Method, né? Qual é a ideia? Ele recebe os parâmetros, né? Tipo, vamos supor que existe uma superclasse lá, carro. E aí você chama lá um método obter novo carro. Né? E aí por baixo
quando você chamar esse método obter novo carro, você vai passar o quanto você tem de dinheiro e vai retornar um dos carros, um da subclasse. Se você tiver 60 mil, ele retorna o Ford Ka. Se tiver 80 mil, retorna tal carro. Se tiver 100 mil, tal carro. Né? Não é isso? Isso aí é uma... Eu vou mostrar meus factors mais à frente. Tá? Só que, o que acontece? Eu poderia muito bem acabar criando factory methods de vários factory methods. Certo? Só que muitas vezes eu quero que eles sejam relacionados. Você não entender. Vamos supor que eu estou criando um aplicativo que ele gera vários artefatos da tela. Tá? Vamos supor que eu quero que eu programe, crie um botão. Eu quero que primeiro eu defina se eu quero que ele gere o código para iOS ou para Ionic. Aí eu quero que gera um botão, gera uma tela, bota o botão dentro da tela. Certo? Aí deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Eu posso botar um botão iOS dentro de uma tela Android? Não, não é? Então, se for janela iOS, tem que ser o quê? Botão iOS, não sei o que iOS, tudo toolbar iOS, né? Tem que estar tudo o quê? Relacionado. Tá? Só que isso não é o que acontece. Tem muita gente que para isso cria um factory de janela, cria um factory method de botão. Dá certo? Dá. Só que qual é o problema? Você pode pegar e acabar chamando o factory method do janela e criar um iOS e chamar um factory method de botão e gerar um botão Android. Não vai funcionar os dois. Né? Eu preciso de um padrão que eu defina se é iOS ou Android e tudo que eu pedir. Botão, janela, toolbar, seja o que eu escolhi. Tá? Ou seja, tudo que é relacionado. Por isso que eu falo que é a família de objetos. Tá? E aí como é que ele funciona? Tá? Aqui, ó. Ele garante que se você chamar um botão Android, vai vir uma janela Android, né? Ao invés de você ter vários factory methods separados, né? Ele é um factory de factories, né? Tá? Aí o que acontece? Esse aqui é a superclasse abstrata dele, de todos, né? O iAbstract Factory. Nessa superclasse, você vai dizer quais são todos o que é que você cria. Que família de quê? Aí você. De botão. Família que é... Desculpa. A família é composta de quê? Botão, janela. Tá? E aí, se eu disser que tem uma família Android, eu vou ter que vir aqui, ó. Aí vocês estão vendo que ele retorna button e window. Aqui. Pronto. Vamos dar uma olhada em button. Aqui, ó. Aqui, ó. Button. Tá vendo que button é uma classe abstrata? Estão vendo? Pronto. Por que isso? Porque você não está especificando se é Android ou iOS. Aí é bom que seja abstrato, né? Porque ele é genérico. E o window, que é a janela? Ó, também. Tá? E aí, pessoal, qual que é a ideia? Certo? Vocês entenderam que nesse pacote aqui está tudo genérico. A Abstract Factory é genérica. O botão, o quê? Genérico. E a janela, o quê? Genérico. Tudo isso aqui. Tá? E aí, o que for de Android, o que é que eu faço? Se eu quiser criar um botão Android, eu crio um botão Android que extends quem? Button. Aqui, ó. E aí, aqui dentro desse código, eu vou implementar o quê? O código do botão Android. Aqui dentro. Tá? E iOS, mesma coisa. Vai criar um button iOS, que dentro vai criar o quê? Extends button. E aqui dentro vai criar o quê? O botão iOS. Janela, mesma coisa. Janela window Android, extende quem? Extende quem? Oi? Window. Isso, janela. Tá? E aqui dentro teria o código Android. E o window iOS, extends quem? Window. Tá? Aí vamos lá. Lembra que tinha essa classe Abstract Factory? Aqui. Ela cria botão e cria janela, que retorna button e window. Pronto, se você olhar aqui, o do Android, ó, pode ver que ela estende a UI Abstract Factory e quando alguém pedir um botão, a fábrica abstrata Android, ele retorna que botão por baixo? Botão Android. E aqui o window? Quando chamar o create window, ele retorna o quê? O window Android. Ou seja, aqui ele está obrigando. Se você ficar pedindo botão, ele só retorna o botão Android. Se você pedir window, ele só retorna o quê? Janela window. Janela Android. Né? Tá? Entenderam? Você não tem condição de misturar. Aqui. Aí o outro,
De outra maneira, né? Esse aqui, ó, ele basicamente, né? Ele aqui só retorna iOS, o botão e o Windows. E como é que eu uso, né? Aqui tá um exemplo do uso. Ó. Eu peguei, aí vamos supor que lá na UI alguém me pergunta lá no front se é iOS, 2 é Android. Eu botei aqui um if else. Isso aqui é simulando o quê? Um frontzinho que você seleciona se você quer que gere Android ou iOS. Tá? Aqui, se a opção 1, ele vai gerar o quê? iOS, né? Vai entrar nesse if. E aí, ó, tá vendo que ele chega? UI, ó. Se ele entrou aqui, instanciou quem? No iOS. Aí quando eu chamo UI create button, ele retorna o quê? Button. Mas por baixo, ele retorna quem? Pronto. Só que como o retorno é button, e button iOS extends button, ele aceita. Tá? Porque button iOS extends button. Ele aceita. Tá? Aí vocês podem ver que eu criei um botão. Aí, se eu mandar imprimir isso aqui, pessoal, por baixo ele vai... quando eu boto BT, ele não vai acabar chamando o método toString, porque eu estou chamando direta variável. E como é que é o string? O toString. É o FQN, que é o Full Qualified Name, ou seja, o pacote.nome da classe, arroba o quê? O endereço da memória. Tá? Vocês vão ver que por baixo vai ser o quê? Um button o quê? iOS. Tá? Porque aqui na opção tá o quê? Vou rodar aqui para vocês. Ó. Pode ver que no primeiro print aqui, ó, button o quê? iOS. Se eu pegar e trocar para 2 aqui, ele vai entrar onde? Aqui. E vai entrar onde? Vai imprimir quem agora? Android. Tá vendo? Pode ver que esse código, quando eu selecionei lá em cima 1 ou 2, foi mexido, esse código de azul, intacto. Sem modificações. Tá? E aqui eu criei a janela. Tá? Aí altura, largura, set title. E dentro da janela eu botei o quê? Um botão. Tá vendo? Um botão dentro da janela. E aqui eu imprimi o quê? A janela. Tá? Beleza? Agora, quando eu mandar imprimir, vocês vão ver que vai imprimir o quê? Aqui nesse BT. Eita. Aqui nesse window. Foi mal. E vai imprimir o quê? A janela o quê? Android. Né? Que é o 2 aqui, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó. Tá vendo? Ó? Imprimir botão Android e o que? Janela Android. Existe possibilidade de você retornar um botão Android e uma janela iOS? Não, porque ele só queria o quê? Um gerador de famílias. Só gera coisa Android. Só gera coisa iOS. Se eu trocar aqui para agora ele só gera o quê? Tá vendo? Pode ver que instantaneamente esse código que eu vou colocar de azul, ó, ele não foi modificado em nada, ó. Né? Em nada. Mas ele permaneceu o quê? Em funcionamento, tanto para Android, tanto para iOS. Isso, em vez de você ter várias factory methods, se você tiver factory methods relacionados, família, né? Tipo iOS, botão Android, né? Aí você faz isso, tá? Utiliza o Abstract Factory, ao invés de você ter vários factory methods separados, tá? Pronto, agora eu vou mostrar um factory method, tá? Duas versões do factory method. A primeira é mais simples, mas é funcional, tá? Mas eu ainda prefiro a segunda versão, tá? Vamos lá, a primeira versão. Para vocês, na cabeça de vocês, vamos supor que a gente tem uma classe conta aqui, ó, tá? Ó, tá vendo? Conta daquele jeito, os 4 parâmetros, constou, get, set, certo? Eu tô falando do factory method, tá? Certo? Nem é do build. Aí o que acontece? Aí eu criei todos os tipos de conta para Banco do Brasil e para Santander. Tá? Quais são os tipos de conta lá no Banco do Brasil? Vocês sabem? Tem estilo, né, para quando o cara tem uma situação mais ou menos, né, que é aquela agência lá da Prata. Né? Tem o comum e tem o universitário. Né? Tem esses tipos. Se você der uma olhada, basicamente o que é que a gente fez aqui? Botou a conta como abstrata. Tá? E todas essas contas aqui só deu extends aqui. Tá? Ok? Conta comum, conta estilo, né? Todas essas aqui, tá? Deu para entender? E o Santander, como é que é, pessoal? Como é o Santander? Santander ele tem
Não é o estilo. Tá até errado aqui. Não é personalité também, não. Sabe qual é? Do Santander? Eu acho que é Select. Select, sim. Select, com certeza. Tá? Aí, pessoal e Van Gogh. Pessoal é mais básico. Van Gogh é um pouquinho melhor. E o Select é o que é o melhor. Tá? Melhor no sentido de atendimento, eu acho. Porque você tem algum gerente exclusivo. Né? Mas vocês podem ver que todos estão estudando de quem? De conta. Tá? Porque eu reuni em pacotes diferentes. Para separar os que se referiam do Banco do Brasil e as que se referiam do que? Do Santander. Vocês vão ver que o Factory Method é muito simples. Ó. É um método. Aí vamos antes refletir. Esse Factory Method eu consigo gerar uma das 6 classes. São 3 tipos de conta do Banco do Brasil e 3 contas de tipo o quê? Santander. O que é que diferencia, no caso do Banco do Brasil, entre um tipo de conta e outro? É o seu saldo. Não é isso? Concorda? Se você tem muito saldo, ele vai te botar lá num bem bacana. Né? Se você não tem um bom saldo, ele vai te pôr em outro inferior. Né? E a outra diferença é você ter que saber qual banco. Né? Tem que saber que você quer para eu construir, né, um Factory Method, tem que saber qual banco você quer. Você quer Banco do Brasil ou Santander. Certo? E depois você tem que me passar o quê? O seu saldo. Pronto. Ou seja, são esses 2 parâmetros que precisa ter o Factory Method. É assim que você pensa. Eita, para eu criar uma conta entre essas 6, o que é que eu preciso saber? Preciso saber o banco, obviamente, senão como é que eu sei se o cara vai querer Santander ou Banco do Brasil? E segundo, né, eu tenho que saber o quê? O saldo. Tá? Podem ver que o Factory Method, aqui ó, ele vai criar a conta, certo? E aí... Não, aí é isso, exatamente. Aí tá vendo que passa saldo e o banco. Aí ele tem que passar lá em mais o quê? O titular, a agência e o número da conta. Por que isso? Porque senão, como é que você vai construir uma daquelas contas sem essas informações? Mas assim, as principais são as 2 que eu falei. Qual é o banco e qual é o saldo. Certo? As outras só são necessárias por quê? Porque senão você não instancia. Não? Você não vai isso. Tem que passar a informação. Tá? Aí, se o banco for equals ignore case, porque independe maiúsculo que minúsculo, for o Banco do Brasil, tá? Aí ele vê, se o seu saldo for menor de 2.000, ele vai lá em nova conta aqui, ele cria o quê? Investário. Se for entre 2.000 e 10.000, comum. Se for acima de 10.000, maior ou igual a 10.000, estilo. Pronto. E se o cara selecionou que o banco fosse o quê? Santander. Aí ele vai, aquela mesma regra, tá? Aí vai ser ou pessoal, ou Van Gogh, ou nesse estilo, é o Select, tá? Ok? Inclusive eu vou trocar o nome aqui, é o XTRR, certo? E vou trocar aqui para Select para evitar esse problema, mas tá resolvido. Beleza? Pronto. Aí você tá vendo que possivelmente ele vai entrar nesses 2 aqui. Tá? Eu quero aproveitar a oportunidade para explicar a vocês que... Vocês acham algum problema nesse código aqui, nesse if? Em termos da pau, não é do padrão do projeto que eu estou falando, é melhoria de código mesmo, só para vocês entenderem. E aí? Não? Eu vou explicar a vocês, é o seguinte, se o banco vier nulo, o cara não pode chamar nulo? Pode ou não pode? Chamar nulo, né? Aí eu vou estar chamando equals ignore case em quem? Na variável banco, que é o quê? Nulo. Eu não posso chamar esse método criar conta com nulo? Posso ou não posso? Vou fazer agora para vocês verem que vai dar pau. Aqui, nesse exemplo aqui, eu estou dizendo assim, ei, cria a conta. Aí eu vou passar nulo. Aqui vai dar certo, ó. Você vai ver que ele vai criar uma conta lá do Banco do Brasil lá, ó. Estilo, porque o saldo é 10.000. Mas se eu pegar e botar nulo aqui, ele vai dar um pau gigantesco no pointer. Por quê? Porque naquela linha aqui, ó, ele recebeu aqui em banco, ele recebeu o quê? Nulo. E aí ele chamou equals ignore case, que é um método, uma variável, não interessa. Chamou na variável banco, que é o quê? Nulo. Existem 2 formas de você resolver isso, tá? Só para vocês entenderem. A primeira é assim, tá? Assim. Ok? Estão vendo? É assim. Por quê? Vocês se lembram para que servem os 2 i comerciais? Eu sei que é o i, mas ele é inteligente ou é burro? Porque o que significa ser inteligente? É o seguinte, eu quero maçã e banana. Tem que vir os 2, concorda?
Se o cara, maçã já deu errado, ele tem para que analisar o lado direito, banana? Não. Pronto, aí é o que acontece. Ele, se o lado direito for falso, ele nem analisa o lado direito com esses dois i comerciais. Eu tenho certeza que vocês com programação só aprender dois i comerciais, muito possivelmente, não foi? Porque é a maneira correta. Mas existe um i burro, que é assim, ó. Funcionar, funciona. Só que mesmo que o lado esquerdo for falso, ele analisa o quê? O lado direito. Faz sentido? Não. Então, por isso que as pessoas, com toda certeza, só utilizam dois comerciais. Tá? Mas eu já vi algumas questões de concurso que fariam isso. Tá? Aí, mas beleza. Tá? Aí o que acontece? Aqui, resolvi. Não resolvi assim? Aí esse aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, né? No de baixo. Concorda? Não é isso? Deixa eu mostrar uma alternativa para vocês. Eu quero mostrar uma outra alternativa. Essa aqui é a maneira que muitas pessoas usam. Tá? Mas, porém, todavia, contudo, por que ele vai dar pau se banco vier nulo? Porque eu estou chamando quem nulo? Estou chamando que método? Equals, ignore case, na variável qual? Banco que é? Nulo. Pronto, deixa eu fazer uma pergunta. Esse bebê aqui, ele é possível que seja nulo? Não, porque ele é a própria string. Ele já é o literal, já é o valor. Entendeu? Ele já é o valor, pô. O valor, se você tem aspas, bebê, fecha aspas, ele já é a própria string. Tem condição dele ser nulo? Impossível. Pronto, aí eu mudo a ordem, ó. Ó o que eu vou fazer. Coisa linda, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora deixa eu fazer outra pergunta. O equals ignore case, eu estou chamando em cima do bebê ou do banco? O método equals ignore case. Do bebê. Então é possível que isso aqui dá no point exception? Não. Tá? A linha 16 e a linha 26, elas são iguais. O mesmo funcionamento. Tá? Porém, a linha 16 é mais compacta. Existe algo melhor? Não. Certo? As pessoas podem utilizar tanto a abordagem da linha 16 quanto a linha 26. Certo? Ah, Bela, eu quero deixar banco, equals, ignore case, bebê, do mesmo jeito que estava dando no point exception. Não pode. Por quê? Porque senão, pô, tu tá programador caminho feliz. Sabe o que é isso? Você tá programando que sempre você vai garantir que a variável banco vai vir, que tal variável vai vir. Tipo, você não trata cenários adversos. Entendeu? Tipo, se o banco vier nulo, ó, aquele código tava o quê? Cagado. Né? Ele ia o quê? Ia dando point exception. E é aceitável o aplicativo corporativo de empresa dar no point exception? Não. Então, esse tratamento vocês têm que fazer. Seja da linha 16 ou da linha 26. Ficou claro vocês? Tá? Não tem nada a ver com a disciplina. Tá? Eu só estou avisando, mas eu quero que vocês entendam isso para a vida de vocês. Tá? Aí, beleza. Essa é a primeira versão. Tá? Agora eu vou chamar, ó que lindo, ó. Ó. Agora, se eu chamar nulo aqui, ó, ele não vai entrar em nenhum e vai retornar o quê? Nulo. Tá vendo? Lindo. Ele entrou aqui. Ele entrou no if. Nesse if. Nem nesse else if. Entrou? Não. Ele entrou em algum? Não. Por isso que aqui estava nulo e ele retornou o quê? Nulo. Tá? Ele não entrou nem no if nem no else if. Mas deu algum problema? Não. Tá? Pronto. Agora eu vou pegar e vou fazer bebê. Né? Ó. Aqui. E com 10.000 você tem um banco estilo, né? Uma conta estilo, ó. Chamei ela. Aqui, ó. Tá vendo? Bebê estilo. Se eu pegar agora e botar aqui Santander, tá? Aí fica o quê? Santander não. Santander. Aí ele, né? Santander não dá certo, tá? Inclusive foi oportuno ter acontecido isso, ó. Tá vendo? The select? Vou contar mais. Vamos lá. Isso aqui foi salutar ter acontecido isso aqui. Por quê? Porque vocês estão vendo que eu estou usando uma variável string para o quê? Para dizer qual banco. Qual é a melhor maneira do que usar a string para poder dizer qual tipo de banco que é aceitável? Oi? Porque tá vendo que eu estou passando o banco que ele vai criar, Santander, o Banco do Brasil, como string. Isso é bem suscetível a erros, não é? Porque o cara pode, vocês viram que eu botei Santander, sem o San. Oi? Digitar errado, minúsculo, maiúsculo, espaço, aqui, diversos erros, não é? O que é que eu faria nesse lugar? No lugar de botar string? Um enum. Entendeu? Ia criar tipo banco do Brasil é enum. Com um enum, existe a possibilidade de dar erro? Não. Tá? Eu fiz aqui para mostrar, mas esse caso aqui tá falho. Tem que colocar enum. Beleza? Não é possível você pegar e colocar string aqui de modo algum. Tá?
E como eu falei, essa foi a primeira versão, tá? Uma opinião de vocês aqui, ó. Vocês estão vendo que esse método aqui, ó, olha o método como ficou grande. Para tipo ele decidir se é conta Banco do Brasil e se é estilo, se é não sei o quê. Não. Isso aqui é o código do Banco do Brasil. Isso aqui é o código do quê? Do Santander, né? A parte lá, né? Aí, oi? Aí o que acontece? Eu peguei e mudei, ó, aqui. Tá vendo que exemplo 2 é esse aqui que eu vou mostrar aqui, ó. Esse exemplo 2 são os 3 pacotes aqui. O exemplo 1 que eu falei, que é a versão, não é ruim, mas tem melhor. É esse aqui, esses 3 pacotes. Aí eu vou mostrar esse aqui, que é o exemplo 2 do Factory Method. Pode ver que, ao invés de o Banco Factory ter aquele método de criar conta, o que é que eu fiz, ó? Eu botei ele como o que? O método? Abstract. E a classe como o que? Abstract. Tá? Por quê? Porque aí eu peguei, ó que bacana. Eu criei uma subclasse, BB Factory, aqui, ó. E aí botei aquele regra só de para criar Banco do Brasil, o quê? Aqui. E criei outro aqui, Santander Factory, aqui, ó. Só para criar o quê? O Santander. Ou seja, eu peguei aquele Banco Factory e separei em quê? Deixei ele abstrato, com relação ao exemplo 1, né? Eu deixei ele abstrato e separei em quê? Em 2 subclasses. Uma só para criar o quê? Banco do Brasil e uma só para criar o quê? Santander. Tá? Vocês notaram que agora fica mais coeso, né? Ele fica... Fica mais. O outro, se você prestar atenção aqui, em algum momento, se começar ele criar em todos os bancos, isso aqui vai virar um gigantesco, assim, uma lapada. Né? Desse jeito que eu estou mostrando, ele está separado. Né? E aí como é que usa, né? É assim. Vou pegar, ó, primeiro o Banco Factory, que é abstrato, igual a NIL, o quê? Aí do lado direito eu digo, se é Santander, se é Banco do Brasil, né? Tá? E aí depois cheguei, clica conta para mim. Se ele está chamando a partir desse Banco Factory, esse Banco Factory de Santander, então ele só cria conta o quê? Santander. Tá? Aí, o outro exemplo aqui. Se eu, do lado direito, aqui, né? Aqui, eu criei só o quê? Banco do Brasil. Então, aqui, ó, nesse Factory. Então, aqui, quando eu chamar criar conta, ele vai criar a conta de quê? De que banco? Só do Banco do Brasil, tá vendo? Tá. Vamos ver se isso aqui se aplica. Ó. Se aplica assim, ó, tá vendo? Primeiro ele criou só o quê? Conta o quê? Santander e o segundo o quê? Com certeza. Só que a Abstract Factory você lembra que você pode criar famílias. Tipo, é como se a Abstract Factory é como se fosse uma classe que tem vários Factory Methods. Porque aí garante que você só chama da mesma família. Quer criar um botão? Só cria botão Android. Quer criar uma janela? Só janela Android. Mas aí são classes. Se eu quisesse... É tudo conta. Aquele exemplo é o quê? Janela, botão, ou seja, são vários leques, né? Aqui é só conta. Tudo conta, tudo conta. Porque é só o quê? Só conta. Ele cria subclasse e conta. Aquele não, aquele cria subclasse de window, que é janela, e subclasse botão, né? E button, né? E aí ele tem que criar os relacionados. Se você pedir do Abstract Factory botão e janela, tem que vir o que você especificou. Se você especificou Android, tem que vir Android. Se você especificou iOS, tem que vir iOS. Tá?